1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 16. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras e de sabedoria, porque nada me propus saber entre nós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculto em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Para sobreviver nesse mundo, precisamos ver o Senhor e alcançar seu socorro. Se fizermos isto, seremos capazes de servi-lo enquanto enfrentamos o processo pelo apoio contínuo contrário que o mundo está fazendo para nós. Se quisermos viver separados desse sistema mundano, precisamos do constante cuidado e poder de Deus. Veremos isso em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos. 2 Coríntios, capítulo 4. E veremos isso em versículos 15 a 18. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
Os perigos de ver de acordo com o mundo nos enfrenta continuamente. Muitas vezes a orientação da mentalidade do mundo aparece do modo como servimos ao Senhor. O mesmo? O Senhor falou sobre isso durante o Seder que celebrou com seus discípulos antes que foi traído. Seus discípulos tinham um problema que precisava ser corrigido. Vamos para Lucas capítulo 22. Lucas 22, e veremos isso em versículos 24 a 27. Lucas 22. Lucas 22, versículos 24 a 27. E veremos isso. E houve também entre eles, os discípulos, contenda. Eles estavam discutindo sobre qual deles parecia ser o maior. Não, mas eu sou maior, eu sou o favorito. Não, mas eu sou o favor, eu fui primeiro escolhido. Eu sou o maior porque eu levei Pedro. E assim. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. O que nós estamos vendo aqui? Os discípulos aspiravam à grandeza. De fato, cada um queria ser maior do que os outros. O Senhor não repreendeu essas aspirações. Em vez disso, ele definiu os termos de verdadeira grandeza para eles. Ao fazer isso, ele contrastou sua ideia com a do mundo. O mundo considera grande o homem que exerce domínio e autoridade sobre outros. Mas o Senhor Jesus considera o homem ótimo que serve a outras pessoas. Que grande diferença! Outro exemplo do pensamento do mundo é visto na vida de Jesus. Vamos para João, capítulo 7. O Evangelho de João, capítulo 7. Um acontecimento, algo que aconteceu na vida dele. Capítulo 7, João, versículos 1 a 10. E assim nós lemos. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, e eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente,
mas como em oculto. O que nós lemos aqui é que os próprios irmãos de Jesus viviam com ele, observavam ele, ouviam ele ensinar, assistiu ele fazer alguns milagres, mas não eram crentes nele ainda. Eles sabiam que seu irmão tinha um pequeno número de seguidores e que ele passou seu tempo no ministério público. A festa dos tabernáculos estava chegando. Era uma festa importante em Jerusalém que dura 8 dias. Judeus de toda a terra iam participar dessa celebração. Os irmãos do Senhor se aproveitaram desta festa para dar-lhe alguns conselhos. E podemos parafrasear isto assim: Jesus, você precisa se tornar conhecido. Nenhum homem faz nada ficando na escuridão, não visto, nas sombras. Você precisa se destacar. Vamos para Jerusalém, onde todos estão. Todas as pessoas importantes estarão lá, Jesus. Mostre a eles o que você pode fazer. Consiga alguma influência por eles. Promove sua causa onde você será visto. Esse foi um conselho baseado no pensamento mundano. Jesus ficou na Galileia enquanto seus irmãos subiram a Jerusalém. Eles chegaram alguns dias antes da festa. Algum tempo depois, Jesus também foi a Jerusalém. Chegou em tempo para a festa, mas chegou sozinho. Os irmãos só sabiam métodos mundanos. Eles não conheciam a vontade de Deus. Somos chamados a viver nossa vida cristã pelo poder de Deus. Ele deve ser participante em tudo o que fazemos. Isso é contrário à mentalidade do mundo. Eles não vão gostar do que fazemos e vai nos criticar quando seguimos Cristo. E isso será uma experiência muito sombria para nós. Mas nós somos chamados a fazer a vontade de Deus. Quando fomos salvos, não fomos tirados do mundo, lembra? Fomos deixados no mundo porque Deus tem um propósito para estarmos aqui. Devemos ser mensageiros de Deus para as pessoas do mundo que ainda estão nas trevas e em seus pecados. Devemos amá-los como Deus ama e demonstrar para eles esse amor. Enquanto fazemos isso, devemos resistir ao pensamento e corrupção do mundo. Devemos resistir e manter nossos pensamentos puros, nossas maneiras de viver puros e fazer as coisas fiéis à palavra de Deus. Esta é a outra parte da escuridão que permanece conosco depois que somos salvos. Deus quer que estejamos aqui no mundo das trevas, para que possamos alcançar as pessoas que aqui vivam. Procure trazê-los para a luz que vem de Deus. Eu vou passar esse esboço, o restante desse estudo para vocês durante a semana, para vocês poderem pegar e reler e estudar um pouco. Talvez vocês vão ter algumas perguntas e eu possa responder. Passa essas perguntas para mim. E vamos gastar um pouco do tempo semana que vem. O resto do tempo nós vamos entrar em outro estudo. Agora passando para o estudo acerca do diabo. Obrigado. Vamos orar. Senhor Pai, obrigado pelo privilégio de olhar na Tua Palavra, estudar a Tua Palavra. Pai, nos dá entendimento. Pai, nos ajuda a viver para Ti. Em que em tudo podemos crescer na graça que há em Cristo Jesus. No nome de Cristo te louvamos
Amém. Complete in thee